transformações no profetismo. Eu disse anteriormente que o livro de Isaías e o profeta no século VIII trazem grandes novidades, trazem uma forma diferente de pensar e de se expressar. E é sobre isso que eu vou falar agora. Quais foram, então, as transformações do profetismo do VIII século que aparecem no livro de Isaías? A primeira transformação, a ruptura com o reformismo. Essa é a primeira e grande transformação que ocorreu com os profetas do VIII século em relação aos anteriores, e foi a ruptura com o reformismo. Quando os profetas como Eliseu, Elias, Natã, Gade foram vocacionados e direcionados para levar uma palavra de Deus às pessoas, eles levavam uma advertência, levavam uma palavra em que o Senhor advertia essas pessoas, esperando, obviamente, uma conversão, uma vida reformada, né? Ou uma reforma na vida, podemos dizer assim. Com o século VIII, há uma ruptura com essa mentalidade reformista e passa-se então a uma condenação total. Não há como trazer arrependimento. As pessoas não aceitam o chamado ao arrependimento. Elas estão obstinadas em deixar o Senhor. Aqui se inclui o povo e, mais particularmente, seus dirigentes. Então, o que resta aos profetas se não proclamar a destruição total e definitiva do povo, do templo, da cidade? Duro discurso é esse, não é mesmo? Mas é a realidade. É a realidade que vamos encontrar nesses profetas do VIII século. Eles batem para valer nos reis, nas autoridades, como eu já mostrei na introdução geral ao profetismo do VIII século. A segunda transformação, oráculos de juízo coletivo. O segundo aspecto de mudança diz respeito à utilização dos oráculos. Até o VII século e início do VIII século, era muito comum os profetas usarem os chamados oráculos de juízo individual. Isto é, oráculos que eram dirigidos a pessoas. No livro de Isaías, capítulo 7, verso 17, encontramos um desses oráculos contra o rei, contra a pessoa. Nos capítulos 36 a 39 também se encontram oráculos contra uma pessoa, contra o rei Ezequias. Mas a partir daí, do século VIII, se começa a utilizar o oráculo de juízo coletivo, ou seja, a palavra de Deus não é mais direcionada a uma pessoa em particular, não é mais direcionada ao rei, ou a alguém, ou um príncipe, ou a um sacerdote, a um falso profeta. Agora os oráculos são direcionados para uma coletividade, para grupos como um todo. Não há mais a distinção entre pessoa e o seu grupo. Por exemplo, Isaías, capítulo 1, verso 21 e seguintes, são os oráculos contra os príncipes. O capítulo 5, verso 8 e seguintes, é dirigido às lideranças. No capítulo 10, dos versos 1 a 4, é uma palavra contra os magistrados. O capítulo 22 é contra os funcionários do Estado. Por toda a primeira parte de Isaías se ouve oráculos de juízo coletivo contra os latifundiários, contra militares, contra os sacerdotes do templo, contra os chefes políticos, contra os oficiais do rei e os anciãos, contra os falsos profetas e mais, contra aqueles que querem fazer uma aliança com os poderes estrangeiros, contra aquelas coalizões militares que só vai matar gente e destruir a vida das pessoas. Então é uma mudança radical, é uma mudança significativa para a compreensão dos oráculos de juízo no livro de Isaías. São oráculos de juízo coletivo. E é bom que se diga claramente, com todas as letras, que esses oráculos deixam de ser direcionados apenas para o povo de Israel e Judá, isto é, para o povo interno, mas também são dirigidos contra os estrangeiros, para o povo externo. Amós inaugura esse tipo de oráculo que vai contra as nações.
Você pode constatar isso ao ler o primeiro capítulo do livro de Amós, que tem uma série de oráculos de juízo coletivo voltada para as nações estrangeiras, para a Filístia, para Gaza, para Tiro e assim por diante. Esses oráculos de juízo coletivo têm dois aspectos importantes. O primeiro deles é que agora passa de pessoas para coletividades. E o segundo aspecto é que deixam de ser só para o povo de Israel e Judá e atinge também os povos circunvizinhos e até os impérios, como você pode ver a partir do capítulo 13 do livro de Isaías. A terceira transformação diz respeito aos gêneros literários. Essa é outra mudança importante na forma de falar e escrever dos profetas. Por exemplo, Isaías começa a usar gêneros literários que estão dispersos aqui e acolá e ainda não faziam parte do repertório profético. O capítulo 12 do livro de Isaías é um hino, um canto, vazado no melhor estilo ínico dos salmos. Isaías toma emprestada essa forma de falar e insere uma palavra profética nela. Outros cânticos também são encontrados em Isaías, por exemplo, o Cântico da Vinha, as canções populares de escárnio e de amor. Veja, por exemplo, o Canto da Vinha em Isaías 5. A Almeida chama de parábola da vinha. Mas começa assim: agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. Isaías 5:1. Então é uma canção de amor que veio, obviamente, do meio da população, do meio da cultura popular, que é utilizada para cantar a relação entre Deus e seu povo. Isaías fazia isso com maestria. Bom, como tarefa você pode fazer um estudo desse pequeno oráculo, desse pequeno cântico de Isaías 5, de 1 a 7. Eu já falei dos oráculos de juízo coletivo e individual. E falando assim dos oráculos de juízo coletivo, pode dar a impressão que os oráculos de juízo individual cessaram, mas não desapareceram por completo, de forma nenhuma. Eles também aparecem nos profetas do 8º século em diante, mas aparecem aqui e acolá. No livro de Isaías é uma forma de falar. Você encontra alguns, por exemplo, contra o mordomo do palácio, um cara chamado Sebna, no capítulo 22, versos 15 a 18. Temos um oráculo contra Ezequias, como eu já mencionei, capítulo 39, do verso 5 ao verso 7. E veja, contra o poderoso Senaqueribe, o dono do mundo, o imperador que era chamado de rei poderoso, o assírio que vai invadir Judá e conquistar muitas fortalezas durante o reinado de Ezequias. Confira no capítulo 37, 22. Cada um desses oráculos, cada uma dessas canções, dessas formas literárias, possui uma estrutura bem peculiar e particular que você pode encontrar nos livros de introdução ao Antigo Testamento. Deixa eu apresentar a estrutura do oráculo de juízo coletivo aqui. Oráculo de juízo coletivo, ou OGC, como a gente diz, tem uma estrutura muito sólida e bastante formal. Você pode ver isso nas anotações deste curso. O oráculo é introduzido com uma fórmula do mensageiro. Normalmente é uma frase, assim diz o Senhor. Depois é seguido das acusações, uma acusação genérica e outra específica. Depois vem o anúncio do castigo ou as consequências de se agir dessa ou daquela forma. E, finalmente, vem uma fórmula de conclusão, que é a fórmula final, que pode ser assim disse o Senhor ou simplesmente disse o Senhor. Isso é só para mostrar que os oráculos obedecem a uma lógica interna e uma estrutura padrão. E com um certo treino, você vai se tornar um expert em identificar esse tipo de oráculo. A quarta transformação é o oráculo de salvação. Essa é outra novidade do século VIII que Isaías conhece e faz uso, é o oráculo de salvação.
E é sobretudo na segunda parte do livro de Isaías, a partir do capítulo 40, que você encontra esse tipo de oráculo em abundância. Sua estrutura é bastante cristalizada e também fácil de reconhecer. Veja, também tem uma introdução com a chamada fórmula do mensageiro, assim diz o Senhor, depois uma indicação da mudança da situação, seguida da predição da salvação em si, finalizando com uma caracterização final que dá um motivo da ação salvífica de Deus. A quinta transformação no modo de falar dos profetas é uma inovação dos profetas literários. Também está na sua forma de falar, a forma com que eles conseguem transmitir a sua mensagem. E uma dessas formas é a chamada ação simbólica, ou seja, o profeta faz alguma coisa, toma alguma atitude ou se comporta de tal maneira que as pessoas podem compreender que isso é uma ação simbólica. Eu digo que uma ação simbólica é fazer com que o povo ouça com os olhos. Você lembra quando eu mostrei o episódio no qual o profeta Aías tomou sua capa novinha e rasgou em 12 pedaços, simbolizando que o reino de Salomão seria dividido e que 10 tribos formariam o reino do norte? Lá em 1 Reis 11, 30 e 31. Isso é uma ação simbólica. Vou dar um exemplo em Isaías. O capítulo 20, são apenas 6 versículos, por isso vale a pena ler, traz uma ação simbólica bem característica. Veja, no ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod, atacou a cidade e a conquistou. Nesse mesmo tempo, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo: solte dos seus lombos a roupa de pano grosseiro e tire as sandálias dos pés. Isaías fez isso, passando a andar despido e descalço. Então o Senhor disse: assim como meu servo Isaías andou 3 anos despido e descalço, como sinal e prenúncio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Assíria levará os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto os moços como velhos, despidos e descalços e com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então os israelitas ficarão apavorados e envergonhados por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Os moradores desta região dirão naquele dia: veja o que aconteceu com aqueles em quem esperávamos e a quem recorremos para nos livrar do rei da Síria. E agora, como nós vamos escapar? Isaías 20, de 1 a 6. Em uma dessas rebeliões, ou dessas tentativas de rebeliões de Judá contra o Império Assírio, a palavra do Senhor vem a Isaías para que ele faça uma coisa bem esquisita, bom, do nosso ponto de vista, né? É bem estranho mesmo para a sua época. Ele deve andar descalço e despido durante 3 anos, e isso sem dizer nenhuma palavra, sem dizer nada. Veja o estranhamento que deve causar isso nos seus contemporâneos. Acontece que depois desses 3 anos se torna claro o que o profeta queria dizer andando nu e descalço. A palavra é interpretada como cativeiro daqueles aos quais Judá confiava e pedia socorro. O texto diz Egito e Etiópia. Judá havia confiado, pedido socorro ao Egito contra as tropas assírias, e a palavra do Senhor é que eles não podem ajudar. Então a conclusão desta ação simbólica é que nem aqueles em quem Judá confiava escaparam dos assírios. Como eles podem escapar? Claro, os outros textos vão dizer que eles escaparão pela misericórdia de Deus e nada mais. Então a ação simbólica é uma forma de ouvir com os olhos. Outra linguagem simbólica também aparece nos nomes dos 2 filhos de Isaías. Isaías capítulo 7, verso 3, diz que o filho que vai junto com o seu pai Isaías até a casa de Acaz se chama Sear-Jazube,
que quer dizer um resto voltará, ou um resto retornará ou se converterá. Este é um nome simbólico, porque todo o livro de Isaías se fala desse resto, dos fiéis, daqueles que permaneceram ou permanecerão ou sobrarão da destruição de Jerusalém. Então o nome tem um simbolismo. O mesmo acontece com o segundo filho de Isaías, que tem por nome Maher Salal Has Baz, Isaías 8:3, que Almeida traduz como pronto para o saque, preparado para o despojo, ou seja, para a destruição, preparado para ser saqueado. Vale lembrar que o nome de Isaías significa Deus salva ou o Senhor salva. Assim, essas ações simbólicas, esse simbolismo nos nomes, são chaves bem importantes para a interpretação dos eventos do livro e dos acontecimentos ocorridos na sua época. Também é visível a utilização pelos profetas do 8º século as precatórias proféticas, que são conjurações contra os diversos setores da sociedade. Quando estudarmos em detalhes o capítulo 1 de Isaías, eu vou fazer a análise de uma precatória profética. Bom, não é precatório não, tá bom? É precatório, está bem? Precatório é uma conjuração profética contra determinada parte do povo, que se constitui de alguns elementos que nós vamos ver. Outro modo de falar dos profetas é a invectiva ou a diatribe, bem conhecida como ai. O capítulo 5 tem várias dessas invectivas ou ais. Esta forma de falar vem do âmbito do cortejo fúnebre. É um oráculo de condenação do qual não há mais retorno. Pois bem, essas são algumas das inovações ou transformações que o profetismo experimentou no 8º século. Transformações que deram uma nova e vigorosa feição aos profetas e para as suas palavras. Quando levamos em consideração essas inovações, fica mais fácil de ler o profeta Isaías e, de resto, todos os outros profetas de uma forma mais apropriada e mais profunda também.